Senhores, nesse vídeo eu vou abordar um dos assuntos mais polêmicos sobre manutenção automotiva e carros importados da história. Estou falando aqui de bico injetor de BMW. Por que eles dão problema? E será que eles dão problema mesmo? Vamos abordar esse assunto polêmico porque eu já escutei de tanto, há tantos anos aqui no mercado, eu já escutei de tudo em termos de explicação para explicar o fenômeno, né, de bicos injetores de BMW darem problema. Será que é só de BMW? Será que tem a ver com BMW, injetor, gasolina? Cadê o problema? Vamos mergulhar no assunto porque ele é um pouco mais complexo do que você imagina. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações. É nesse canal que você tem acesso a informações técnicas de ponta, de vanguarda. É no canal da Vanguard. Gostaram? Ficou legal isso aí. Então vamos lá, estamos com uma BMW M5 F90. De acordo com o Arthurzinho, uma das BMWs mais bonitas, as M5s mais bonitas já feitas. E de certa forma eu concordo, né? Esse foi a última BMW M5 bonita que a BMW conseguiu produzir, porque a próxima, pelo amor de Deus. Carro novo! Estamos falando de um carro aqui 2019, novo, indo para os seus 6 anos de idade, quilometragem razoável, né? A gente está falando aqui de um carro de 50 mil quilômetros, na média, né? Média do brasileiro é de 10 mil a 12 mil quilômetros por ano. Então, carro que está sendo utilizado como qualquer outro, quase eu posso dizer aqui como um daily. E entra aqui com mensagem falha grupo propulsor acendendo em rodagem. Então o carro está andando, acende a luz do grupo propulsor e aqui eu já vou falar um negócio. O que significa? O grupo propulsor está acendendo. Significa que existe algum problema no motor ou na transmissão, tá? Quais são os possíveis problemas que podem acender essa mesma mensagem? Mais de 6 mil problemas podem acender a mesma mensagem. Porque a BMW parte do princípio que você é um ignorante, um burro, e ela não vai te falar baixa pressão de combustível ou limite superior da regulagem de turbina não atingido, certo? Ela só vai te falar problema no motor, certo? Antigamente ela piscava a luz. E aí ela piscava 3 vezes, 2 vezes, uma vez, você sabia, problema no sinal da sonda, por exemplo, né? Hoje em dia, grupo propulsor, certo? Então hoje faz parte de você ter uma BMW e eu vejo muita gente, não, mas faz 3 anos que o meu carro acende grupo propulsor. Tudo bem, você pode ter 3 anos, 5 vezes na oficina para 5 problemas diferentes para a mesma mensagem, certo? Beleza. Então, BMW M5 nova, motor S63, belíssimo motor, com problemas de falha. Você entra com o scanner, nós temos 3 falhas. Isso é um V12 Lamborghini. Primeiro problema, falha registrada diversas vezes com contador de frequência alto de combustão no 6º cilindro. Essa é a primeira falha. Segunda falha, falha registrada diversas vezes em múltiplos cilindros, ou seja, está falhando tanta coisa que o módulo nem sabe dizer qual que é o cilindro que está falhando, dos 8 que tem aqui, certo? E o terceiro, regulagem de pressão na parte de alta pressão numa das turbinas. Eu falei aqui no início do vídeo que o problema era bico injetor, certo? Porque a gente fez todos os diagnósticos, vou poupá-los dessa parte de investigação e nós chegamos aos bicos injetores. E aí a gente liga para o cliente e fala, olha, provavelmente problemas relacionados a injetores. E aí o cliente fala, mas pera, eu acabei de trocar eles, não faz muito tempo. Muito tempo pode ser assim, 3 meses ou 3 anos, mas não faz muito tempo. Aqui é aquela parte do Dr. House que eu falo, né? Que as coisas aqui são subjetivas, né? A gente tem que saber tratar com a informação que chega pra gente. Não faz muito tempo eu troquei na garantia, porque esse carro era de garantia estendida, lá na BMW, e dos 8 bicos eu troquei 6. Aí você fala, por que só 6? Como é que a concessionária chegou nessa conclusão? E por que a gente está falando de problemas de injetores novamente, se os injetores foram recentemente substituídos? Perguntas cabeludas, entendeu? E aí, se eu falar de problema de bico de BMW, o que eu já escutei aí
ditos especialistas, certo? Que muitas vezes nunca pegaram um bico na mão, mas têm opinião para tudo, tá? E muitas vezes caras que já pegaram o bico na mão, que trabalham com isso no dia a dia e dão diagnóstico no carro, assim, ó, olhando o código de falha, olhando para o bico assim, ó, o cara pega o injetor assim na mão, foi combustível. Ou olha para o carro e fala assim, foi o remap. Ou que tal aquele que olha assim e fala assim, BMW, não é? Você já ouviu isso? Então, isso é o que eu geralmente escuto. Essa é a história da minha vida, na verdade, né? Porque eu estou aqui com o carro, eu sou um dos únicos caras que encostaram o bico na mão, eu olho para o bico e não consigo dizer se foi a gasolina, porque eu não sei que gasolina está no tanque, mas eu já vi chefe de oficina falar que foi combustível. O cara sequer analisou o injetor, vazão. Vamos falar ainda disso nesse vídeo. Outra coisa que eu escuto bastante, foi o remap. Esse carro aqui, blindadinho, tá original. Esse carro nunca teve remap. Esse carro tá original. Olha lá, os downpipes estão originais, não tem filtro esportivo aqui instalado. Nenhum indício de remap, certo? E outra, remap. Remap é uma coisa assim do tipo, não diz nada, né? Que quanta potência tem o carro, para qual combustível ele foi calibrado, qual que é o setup, qual que foi o uso durante esses 50 mil quilômetros. Eu já vi BMW com 10 mil dá problema no autódromo. Esse carro andou no autódromo? Lógico que não, é blindado. Não é o perfil de uso desse carro, né? Mas, assim, eu vejo muitas vezes caras que trabalham com o dia a dia e aí falam assim, não, mas isso aqui é uma M5, não vamos pegar porque tá remapeado. E daí? O que tem lá de remap? Enfim, não vou entrar no assunto do remap nesse vídeo, vou entrar na questão plástica, né? E a última que eu falei, então não sei que combustível tá, o carro tá original, e a última, quebrou porque é BMW, porque BMW vai dar problema de bico. BMW dá problema de bico, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A BMW, ela não existe, ok? A BMW, a empresa, ela é uma abstração, certo? O que existe são os carros e as pessoas que fabricam as peças dos carros, certo? Que saem lá da fábrica, tá? Quem que fabrica o bico? É a BMW? Não, não é a BMW. Esse bico é fabricado por uma outra empresa especializada em injeção direta. Isso daqui é um item de ponta. Isso daqui é uma tecnologia extremamente inovadora, extremamente delicada e ela vem apresentando em diversas marcas, não só na BMW, problemas. Isso aqui só existe porque existem legislações hoje na Europa que restringem o funcionamento do motor a combustão, por razões políticas, que eu não vou entrar aqui no mérito desse vídeo, certo? Mas acabaram desenvolvendo um sistema de entrega de combustível para o motor extremamente complexo e sujeito a precisões de trabalho que, se não forem respeitadas, o bico vai entregar mais ou menos combustível. E isso vai alterar a queima dentro do cilindro e o motor vai falhar, ok? O que isso tem a ver com a BMW? Merda nenhuma. Não posso falar merda. Posso? Então qual que é o seu problema com o BMW, Guilherme? Eu não tenho problema nenhum com o BMW. Eu tenho problema com as pessoas que falam isso é bom por causa da marca tal ou isso é ruim por causa da marca tal, seja BMW, Mercedes, Nissan, Toyota. Sendo que essas coisas são abstrações. É tipo, sei lá, o cara remando o trireme lá na Grécia Antiga e aí ele, não, mas eu estou protegido por Poseidon, né? Isso aí é quase que uma religião hoje, tá? BMW não existe, beleza? O que existe são os carros que depois vão ser submetidos a diferentes perfis de uso, a diferentes condições, gasolinas, vão surgir desgastes porque a gente tem movimento, a gente tem transformação de energia aqui, logo a gente tem temperatura, a gente tem atrito, a gente tem funcionamento, são diversas variáveis que a gente não consegue aqui chegar depois do final e falar quebrou por causa do combustível, quebrou por causa do remap ou quebrou por causa que é BMW. Beleza? Esse é mais ou menos o meu raciocínio, eu estou desabafando aqui porque eu estou de saco cheio disso aí. Gente que nunca pegou no bico e outra, estou falando disso desse carro, tá? Estou falando do que está acontecendo especificamente com esse carro, ok? Eu tenho outras BMWs aqui fazendo serviço por outros motivos e eu não fico
vomitando essas certezas aí, sem analisar o caso específico. Caso específico. Temos aqui 8 injetores, desses 8 falhas em múltiplos cilindros, não consigo nem ter a contagem de quantos cilindros estão falhando aqui nesse caso. E eu sei que 6 já foram substituídos ali por bicos originais na BMW, recentemente. Ok, então em teoria, talvez o do 6º cilindro seja um daqueles primeiros originais e deve ter mais um, certo? Como é que eu testo isso? Bom, aqui a gente constatou que o carro falhava mais em carga, então eu estou falando de entrega de combustível com o motor cheio, com as turbinas enchendo, né? E a gente precisa investigar primeiro os injetores. A gente detectou que era um problema de entrega de combustível e aqui estão os 8 injetores, espera aí, que foram removidos do carro. Olha lá. Eu tenho alguns injetores aqui relativamente novos pela coloração aqui da coroa aqui na ponta, mas com um fluido de arrefecimento, isso porque a gente tem que desmontar aqui o sistema de arrefecimento aqui para remover eles. Serviço de umas 5 horas para a gente tirar, ou seja, mais de meio dia de trabalho para a gente remover os injetores aqui do carro, né? Qual que é a suspeita aqui? Bom, eu consigo primeiro identificar quais são os injetores que não foram substituídos? Visualmente falando. Então, a minha suspeita é que fazendo uma análise visual, aqui principalmente pelos códigos dos injetores, ó, esse aqui não, esse não, esse e esse. Esses aqui, ó, provavelmente são os injetores novos, ok? E esses dois aqui são os injetores antigos, até pela própria coloração, né? E o código também são diferentes aqui desses injetores. E aí, vamos pegar ele aqui na mão. Você consegue dizer se esse injetor tá bom ou ruim? Hã? Ó, eu tenho aqui um injetor, o combustível ele entra por aqui. Aqui eu tenho um acionamento elétrico, ele caminha aqui pelo bico, por esse pescoço aqui de inox, né, do bico. E o injetor tá aqui, ó. A válvula é essa, né? Isso daqui é um injetor solenoide. Então eu tenho uma bobina magnética aqui. Na ponta eu tenho uma agulha, o sinal vem para o injetor abrir, o injetor abre, né? Essa bobina puxa a agulha e aí aqui da ponta sai o combustível. Dá para dizer assim, visualmente falando, se tem algum problema? Não, não dá. Ah, Guilherme, é só você botar esse injetor aqui nessas maquininhas de teste de injetor e você faz o teste, né? E eu já falei isso aqui num outro vídeo aqui no canal, quando eu estava mostrando os injetores da Mercedes aqui, do Arthurzinho, né, que estavam com os problemas de injetores. Olha a gasolina. É o combustível, Guilherme. O combustível que quebrou o bico. Esse aqui, né? Enfim. Qual que é o problema dessas maquininhas? Que nem eu já falei naquele outro vídeo, isso aqui é a minha quinta, porque essas maquininhas, elas resolvem os problemas de injeção indireta, que são os primeiros bicos que começaram a surgir ali, aqui no Brasil, pelo menos, ali na década de 90, né? O problema é que essas maquininhas, elas não trabalham com o acionamento de bico de injeção direto. Com a pressão de trabalho, que essa maquininha aqui só consegue testar 6 bar de pressão, quanto também o acionamento de um injetor, que trabalha com tensões e pulsos diferentes que essa máquina não consegue reproduzir. Então não dá para testar um bico de injeção direta para eu calcular qual que é o volume de combustível que esse injetor está injetando em comparação com esse outro que foi trocado recentemente e em teoria é novo. Como é que eu vejo qual que está falhando? Dá para testar? Dá! Mas aí eu preciso de equipamento específico. E eu tenho ele aqui na Vanguard. Vou mostrar para vocês como testar bico de injeção direta da maneira correta e técnica, tá? Senhores, eu vos apresento a Carbon Zap, um equipamento europeu que consegue reproduzir as condições de funcionamento de um sistema de injeção direta que aqui no S63 de terceira geração está trabalhando até 350 bar. Lembrando, 6 bar, 350 bar. 58 vezes maior é a pressão de trabalho desses injetores. E isso é importante, porque a pressão está diretamente relacionada com a quantidade de combustível entregue e também com o funcionamento da agulha. Você não precisa abstrair muito para entender
que o bico precisa fazer um trabalho com 100 bar de pressão e precisa fazer um trabalho muito maior com 200 bar de pressão para abrir. Então, no final, a pressão de combustível tem influência direta no funcionamento de um bico de injeção direta. Então, a gente precisa dessa pressão para fazer os testes de funcionamento e calcular o quanto de combustível cada injetor está entregando. Porque se ele entregar mais ou menos do que a central está programada para esperar na sua entrega, o motor pode falhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois suspeitos, em teoria os dois injetores que não foram trocados ainda, eu vou botar na máquina e eu vou te mostrar rapidamente que tipos de testes é que eu consigo fazer para ver se esses injetores suspeitos, os mais antigos, estão com problema. Veja que eu não disse ainda, aqui nesse vídeo, sobre os injetores novos, se eles estão bons ou não. Não, mas Guilherme, os bicos foram trocados recentemente. Vamos começar com os antigos agora. Calma lá. Então vamos lá, eu na verdade estou com ela num lugar temporário aqui. Eu ainda estou montando a minha estação de testes de injetores direto. Isso para mim hoje, para quem tem oficina, seja ela uma autorizada da montadora ou a oficina independente, isso daqui hoje é obrigatório, tá? Para você fazer um trabalho com precisão, para você dizer se o injetor tá bom ou ruim, porque ele pode estar bom ou ruim em diversas fases de funcionamento dele. Às vezes só dá falha em alta, às vezes dá falha na lenta, às vezes é aquela partida arrastada, né? Que você liga o motor e aí pega, né? São problemas frequentes aí de injetores de injeção direta que só um equipamento desse consegue pegar. Eu trabalho com pressão pneumática para construir aí até 450 bar e o mais importante é que ela trabalha com os parâmetros do fabricante para medir principalmente o volume de injeção que é medido em milímetros cúbicos, né? E a fábrica, no caso o fabricante do bico não é a BMW, é a Bosch, certo? E a fábrica diz que para o injetor 0261 500 485 o volume de injeção com tempo de injeção de 1 milissegundo a 150 bar corresponde a 37 milímetros cúbicos. São números que esse componente trabalha, que se estiver injetando mais que 37, alguma coisa, e aí sempre tem uma tolerância, né? Ou menos, o cilindro vai falhar. E uma coisa interessante, quem detecta a falha dos injetores, ou a falha de combustão do cilindro, é a central de funcionamento aqui do motor, a central o DME aqui na BMW. No caso aqui são duas no S63. E eu já mostrei aqui no vídeo passado que no carro do Arthur, o carro nunca registrou uma falha de combustão. Ele registrava mistura pobre, esporadicamente, ou seja, muitas vezes o injetor já está dando problema, ou seja, a entrega de combustível dele não é o suficiente ou é excedida, e já altera a mistura, o motor começa a ficar estranho, mas a central não registra a falha, não acende luz de injeção, não registra grupo propulsor, enfim. Deixa eu botar o bico aqui, vamos ligar ela e terminar esse vídeo. Então vamos lá, aqui eu vou botar o injetor aqui nessa morsa, aqui embaixo eu estou apertando o sensor que vai medir a vazão. A máquina, diferente daquelas outras máquinas ali que tem um cilindro, uma bureta com vários tracinhos, e aí a gente consegue medir o volume ali de combustível. Essa máquina é tudo medido por um sensor e no final ela apresenta um laudo visual que mostra como se fosse a bureta. Aqui eu preciso de uma 17. Então essa máquina na verdade ela trabalha com uma injeção não de gasolina, mas de um líquido específico para fazer esses testes, com uma densidade específica, né? E dessa forma ela consegue calcular o volume de injeção que vai passar em cada abertura e fechamento desse bico. E de novo, é o que eu falei no início do vídeo. Isso aqui é um componente que trabalha com uma janela muito estreita, certo? Qualquer divergência, seja uma agulha com desgaste, seja um entupimento ali na entrada, ainda vou falar disso nesse vídeo, né? Já é o suficiente para mudar a quantidade de combustível que é entregue em cada abertura, certo? É isso que a gente está testando aqui no final. Porque essa é a única função do injetor. Então, para cada injetor, eu tenho aqui no banco de dados os parâmetros de funcionamento desse injetor,
Já estou conectado. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa, que eu sempre esqueço alguma coisa. Não é o caso aqui. Vamos identificar o injetor. Então, esse tec-tec, esse pica-pau, na verdade, é a frequência que o bico está abrindo e fechando. No caso aqui eu tenho um pulso bem largo, um pulso de 4 milissegundos. E a máquina agora vai construir a pressão necessária para fazer o teste. Na verdade, eu estou numa fase de aquecimento aqui. Essa é a bomba pneumática aqui, olha. Perceba como que o tom do bico mudou. Isso porque quando a gente tem a pressão empurrando a gasolina atrás do bico, fica mais pesado o negócio, né? Então o próprio barulho de funcionamento do bico já muda aqui, tá? Agora ela está fazendo um teste com 115 bar real, tá? Ela construiu essa pressão e na verdade eu estou numa fase de aquecimento aqui. O bico ele está simplesmente trabalhando, está passando gasolina por ele para depois a gente fazer os testes específicos. Então agora a máquina vai entrar no seu primeiro teste. Esse teste é um teste com um pulso super largo. Eu consigo ver aqui o funcionamento do injetor e esse é o volume de combustível sendo entregue. É como se eu tivesse aqui a mesma bureta. Então eu tenho um mínimo. Eu estou esperando um volume de combustível de 71,3 milímetros cúbicos. O máximo esperado a cada abertura do bico ali, 74. E se vocês verem, ó, tá vermelho. E aqui eu tenho o volume sendo injetado, 74,7. Ou seja, o volume que passa por dentro do combustível e é entregue em cada movimento ali do pistão, para cada uma das combustões, é excessivo. O bico está entregando mais gasolina do que ele deveria. Isso provavelmente devido a um desgaste sofrido aqui pelo injetor. Ah, mas é a gasolina, Guilherme. Não, é o remap. Não, é porque é BMW. Esse é o assunto do vídeo. E eu estou tentando mostrar para vocês que o assunto é um pouco mais complexo do que parece. Agora a máquina entra em um segundo teste. Eu estou com um pulso que é a metade, 2 milissegundos agora. Uma pressão menor, 100 bar. É o teste. E também nesse teste, o bico não está injetando. Ele devia estar injetando por volta de 32,3 e ele está injetando 35 quase, né? Então nesse teste com menos pressão ele está injetando ainda muito mais. Tá? De novo, mais complexo do que parece. Então, em outras palavras, senhores, esse bico está dando excesso. Agora eu estou no terceiro teste. Veja que o pulso é muito menor, né? E como é que tá aqui? Putz, pior ainda. Pior ainda. De 20 tá para 22, ou seja, mais de 10% do volume injetado do que ele deveria estar longe do ideal aqui. Esse bico tá condenado, senhores. Tá? E esse é um dos bicos originais do carro, ou os antes da troca que foi feita lá na concessionária. Tá? O que eu preciso fazer aqui é testar esse outro, que em teoria também ainda é um antigo. E aí fica a dúvida. E os outros 6? Como é que eles estão? Porque afinal eles foram trocados recentemente. Logo eles não vão dar problema? É isso que diz a experiência de quem está na oficina hoje? Na verdade não, a gente tem que duvidar hoje até de bico novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar todos. Último teste. E nem no último teste o volume de combustível ele chega a ficar no máximo, né? Permitido, mas ainda assim nem no último teste. Esse aqui agora 120 bar, com um pulso de 1 milissegundo e meio, que é um pulso comum, né? O bico está entregando muito mais combustível. Vamos testar os outros 8. Então, senhores, 8 injetores testados. Vou puxar aqui o relatório. Esse é o primeiro injetor que a gente testou. Foi reprovado em 6 testes de vazão. Em 3, desculpa. Esse é o segundo injetor. Testado, reprovado nos 4. E os outros 6, eu testei. Os injetores relativamente mais novos, reprovado. Reprovado. Todos com a mesma tendência, porque eu posso reprovar pelo volume de combustível a mais entregue ou reprovar pelo volume de combustível não alcançado, ou seja,
O injetor não entrega a gasolina o suficiente. Foi o caso do vídeo anterior lá da Mercedes, né? O injetor lá não estava injetando combustível suficiente. Esse outro reprovado em 3 testes. Esse outro, 4 testes reprovados. Esse outro, eu só tenho um injetor dos 8. E dentre deles, um desses novos, que o volume de injeção de combustível está bom. Aqui a gente tem as buretas e tudo em verde. Ou seja, o que afetou esses injetores também afetou os injetores novos. E aí eu te pergunto, o que foi que deu? O que foi a causa? O combustível? O remap que não existe? Ah, não, é BMW, mas é Bosch. O teste que eu faço aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Bosch. Tá vendo? Bosch. E agora? Então, ó, eu já tenho aqui os injetores novos que a gente vai instalar no carro, tá? São novos na caixa. Ó, injetor novinho, a arruelinha novinha, certo? Corpo novo, nenhuma oxidação, acabou de sair da fábrica. É um Bosch também. O mesmo número, 261-500-485. Vamos testar esse injetor agora para ver como é que ele tá? Então eu sei o que vocês vão falar aí, né? Que é... Ah, então o problema, Guilherme, os mais fanáticos, o problema, Guilherme, não é a BMW então? É a Bosch? Olha, eu tenho uma Mercedes C63 com remap que tem injetores Bosch. Esse carro tá chegando nos seus 100 mil quilômetros, está com 93 mil quilômetros e os 8 injetores são originais. Aliás, os 8 injetores são de modelos semelhantes àqueles que eu mostrei no vídeo da Mercedes, do Arthur. São bicos piezoelétricos. E lá são bicos com quase 100 mil quilômetros e originais. E o carro tem remap. E agora? Que conclusão você toma? É que você quer partir para o lado místico, né? Da coisa. Não é a marca o problema. Para mim eu te falo que é o seguinte, são muitas variáveis, ok? E no final, eu sei que a gente quer evitar ter os problemas, né? Diminuir os custos e economizar dinheiro, certo? Acho que esse é o objetivo de você ter clicado nesse vídeo. Ou falar mal da BMW, né? E agora você viu que, bom, peraí, não é por aí o negócio. Ou às vezes você tem uma BMW que quer economizar dinheiro. Eu te falo que o problema tá hoje na legislação. Precisa ter injeção direta no carro, de fato? Parou para pensar nisso? Precisa dessa complexidade inteira? Desse componente que tem uma margem de trabalho super estreita e qualquer coisinha que tiver fora ele já não funciona direito? Será que aquele bico do teu cadete velho tinha toda essa manha aqui? Bom, quer saber um outro carro que está dando bastante problema de bico? 9A2 Evo. Estamos com uma ali, ó. Uma não, algumas, né? Que passam por aí. Com problemas de injetores. Ah, mas esse cara não sabe, porque ele não sabe que no Brasil as pessoas adulteram o combustível. Eu não estou negando que existe combustível adulterado e eles afetam principalmente esses componentes. Agora, eu não estou afirmando que o problema desses injetores desse carro foi o combustível. Entende a diferença? Eu não sei que combustível esse carro andou. E eu seria muito leviano, para falar o mínimo, né? De condenar e falar que o problema foi o combustível. Como é que você sabe que foi o combustível que fez isso? Eu evito tomar conclusões. Não nego. Temos combustíveis, temos adulteração de combustíveis aí no posto, no armazenamento, no transporte, principalmente saindo aqui da praça de São Paulo. Mas eu não estou falando que o que afetou esses injetores foi o combustível, ok? Vocês não ouviram isso de mim. Vou deixar isso bem claro.
Então vamos lá, senhores. Olha lá, estamos já com 2 testes já concluídos com sucesso. Agora a máquina vai entrar num outro teste. Ela vai diminuir a pressão de trabalho, então até essa pressão ir baixando, o bico vai dar uma estabilizada. Estamos no limite aqui, mas ainda assim não o suficiente para a máquina condenar esse injetor. Mais 2 testes para fazer. E o injetor novo está dentro dos parâmetros que a fabricante, nesse caso a Bosch, setou para esse injetor. Não é essa máquina que tira isso do além. Isso daí são informações do próprio fabricante, tá? Agora ela vai baixar. A gente tem que baixar para 110 de pressão. Aí a pressão estabiliza. E esse é o volume de combustível que passa em tempo real ali pelo aquele sensor da máquina. Dos 4 testes de volume de injeção, esse injetor novo na caixa, lacrado, está bom. Agora. Então, senhores, que conclusão a gente toma disso? Lembrando que é o seguinte, eu estou encurtando esse vídeo, ok? Tem muitos assuntos aqui que eu poderia falar para vocês em relação a funcionamento de injetores, metodologia de teste, o que é um bico que está condenado, regeneração, retrolavagem. Olha só isso aqui, mano, é um bico novo. Vem mais de perto, vem mais de perto, isso aqui é legal. Olha lá, eu tô tremendo, né, porque eu tomei uns café hoje e eu não almocei ainda. Mas essa aqui é a cabeça do bico novo, bico 0 bala. Você vê que parece que tem até um QR Code aqui, ó. Olha que interessante, como é que eu... 2, ó. Olha assim o nível que a gente está aqui de detalhe. Esse aqui é o injetor novo e tem a parte de trás também, ó. A gente tentando entrar lá dentro dele, ele tem um pescoço longo, então dificilmente eu vou conseguir focar. Ver se eu consigo mesmo assim. Lá dentro. Ó, apareceu lá no final. Puta, pelo ângulo tá ruim aqui. Dá pra ver? O que dá pra ver? Nada. Não dá pra ver nada. Vamos ver o outro. Esse aqui é o velho. Um dos que estavam condenados. Vamos ver aqui de perto. Vamos mudar aqui o ângulo. Nada chama atenção aqui, né? Alguma coisa chama atenção? Nada. Para ver alguma coisa nos orifícios. Pronto, eu não vou falar nem furo nem buraco, eu vou falar orifício. Então, que conclusão eu vou tomar aqui? Nenhuma. Nenhuma. Por que esse injetor está injetando mais do que o injetor novo? Não dá para dizer. E olha o nível que a gente tem aqui de componente. Eu preciso usar um microscópio para acessar os furos aqui desse injetor, para ver se tem algum problema, que eu já tinha mostrado no vídeo da Alfa Romeo. Só que na Alfa Romeo era o injetor de injeção indireta que deram um problema, né? Então se eu tiver algum tipo nível de desgaste aqui, nem que se eu pegasse aqui e cortasse esse bico, ele é tão pequeno que a própria lâmina vai destruir qualquer indício de problema aqui, né? Isso porque disso que eu estou tentando falar desde o início do vídeo, que injetores de injeção direta trabalham com precisões muito estreitas, muito precisas, se essa é a melhor palavra para explicar isso. De novo, qualquer divergência que a gente tiver de funcionamento do volume injetado já é o suficiente para falhar, tá? Eu estou só abordando aqui a casquinha do assunto, tem mais coisas aqui, eu dei uma bela simplificada nesse vídeo, tá? Existem tolerâncias de trabalho desses injetores, existem alguns processos, dependendo, não vai ser esse caso aqui, mas dependendo da tecnologia de fabricação, alguns processos de regeneração. E esse injetor, na verdade, assim, ele foi feito para ser substituído. A gente... na entrada aqui, é normal a Bosch trabalhar, a Bosch não, qualquer fabricante de injetor trabalhar com um microfiltro, que é uma peneirinha que fica aqui na entrada, que geralmente ela retém os detritos, e esses detritos retidos
em um volume considerável vai afetar a quantidade de combustível injetada do injetor. Em outras palavras, uma retrolavagem pode tirar esses detritos que foram retidos pelo filtro e reestabelecer o volume de injeção. Mas também existe a questão desses componentes e outros componentes provenientes do sistema inteiro de injeção, da bomba de alta, das linhas de combustível, do filtro de combustível da linha, não do bico, e também da bomba de baixa, né, que podem contaminar e alterar o volume de injeção desse injetor, tá? E nesse caso aqui, eu não tenho como reparar, né, porque o negócio fica aqui dentro, você viu? Eu vou ser sério, eu já vi algumas tentativas de ferramenta, mas o problema é o seguinte, às vezes você vai aqui, tenta tirar para trocar e o negócio piora, né? Então hoje, a solução que a gente tem, hoje no caso, é a substituição dos injetores, tá bom? O que eu acho que é o problema aqui é justamente isso, a questão de precisão, tá? A tecnologia de injeção eletrônica de combustível, ela não é nova, ela já tem pelo menos meio século aí de presença nos carros de massa, né, de volume aí na rua. E a de injeção direta de combustível, que é a sua última interação, ela tem aí os seus 30 anos mais ou menos, né? Um dos primeiros carros aí que veio para o Brasil com esse sistema foi aquele Passat FSI, ou de injeção estratificada de combustível, lido de trás para frente, que trouxe esse estilo de injetor que trabalha com, de novo, precisões diferentes, ok? Apesar de que eu ter mostrado aqui um Alfa Romeo com 8.000 km com problema no injetor de injeção indireta, né? E agora, onde é que eu chego com o meu argumento? Não chego em nenhum lugar. Não acho que tenha sido problema de fabricante aqui, BMW, os bicos são novos. Esse carro ele pode ter sim andado com algum tipo de combustível que afetou os injetores. Não sou eu que vou falar isso, ok? O combustível que está atualmente ali no carro passou no teste, não tenho nenhum problema no combustível que está atualmente no carro e não tenho como olhar o passado, certo? Se teve combustível adulterado passando aqui por dentro, esse combustível foi queimado, tá? Então é isso. É assim que eu termino esse vídeo, Arthur? Sem nenhuma conclusão e 8 bicos novos sendo trocados. Ah, mas e aquele outro que passou? Bom, aquele que passou é 1 de 8. Os outros 7 estavam com volume de injeção maior. Vai substituir? Não vai? Assuntos para um outro vídeo, tá? Aqui a minha recomendação sim é trocar os 8, ok? De novo, eu não falei de tolerância aqui, eu vou abordar isso num outro vídeo porque eu pretendo... tem a questão de codificação, enfim, o assunto é bem mais complexo e esse vídeo já está meio longo, né? Então eu vou soltando aos poucos aí para você. Já mostrei piezoelétrico sendo testado, já mostrei injeção indireta, agora estou mostrando o bico de injeção direta de carro novo, 350 bar, aqui com o sistema de solenoides. O que falta? Falta coisa ainda e você vai ver aqui nesse canal. Vou mostrar outras funções do equipamento em um outro vídeo. Então você se inscreve, né? Crie o hábito. Você não vai me abordar na rua e falar para Guilherme, você não posta vídeo faz 2 meses. Meu amigo, eu posto vídeo quase toda semana, né? Quase toda semana não, eu postei vídeo toda semana, eu estou quase para postar 2 vídeos por semana. E aí os caras vêm e me falam, por quê? Porque você depende do algoritmo que fica te mostrando aí os traseiros de donzelas que você gosta de ver e de vez em quando mostra os vídeos da Vanguard, que é vídeo com conhecimento útil, para você não gastar o seu tempo. Tô te passando conhecimento de ponta aqui, de gente que trabalha na linha de frente e você retribui com uma curtida agora e cria o hábito de entrar nesse canal aqui. Vou tentar mostrar coisas novas, ainda tem muito para falar sobre o assunto. Certo? Agora a gente vai fazer aquela dança de fertilidade ao redor da estátua de Apolo, né? Bebendo vinho, usando guirlandas, né? Aquela túnica, né? As gônadas balançando, sandália, né? e vamos fazer uma homenagem a Apolo, deus da... Chega! Tchau! Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. O negócio escalou, né?